Meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, a gente vai começar agora uma série de vídeos onde eu vou estar separando aí os capítulos mais poderosos de Provérbios de Salomão para que a gente possa aprender principalmente sobre sabedoria, né? A Bíblia nos ensina que Salomão, quando ele assume o reinado, Deus chega a ele e fala: você me pede o que você quiser que eu vou conceder a você. E ele pede ao Senhor sabedoria. Ele foi considerado o homem mais sábio do mundo e também o mais rico. A fortuna hoje de Salomão, se fosse calculada nos dias de hoje, ela estaria na casa de 3 a 5 trilhões de dólares. Então, realmente ele foi um homem muito próspero, né, em tudo que ele fez. E as pessoas que iam até o reino dele se impressionavam com a organização, com a forma que ele conduzia as coisas, com a perfeição que tudo, né, com o ambiente em que Salomão vivia e onde ele colocava as mãos, as coisas aconteciam e fluíam. E chegavam os sábios para falar com ele sempre tinha resposta para as coisas. Isso é muito bonito, muito louvável. E, obviamente, a gente busca isso, porque a própria Bíblia, ela nos ensina, né, a pedir sabedoria. O próprio Senhor, ele fala que se nós, como servos, pedimos sabedoria a ele não vai negar. Então, hoje eu quero falar sobre sabedoria, quero começar essa série de vídeos falando sobre sabedoria. E eu queria ler juntamente com você Provérbios capítulo 4. Uma dica que eu dou, que fica muito clara a leitura e fica muito melhor para você ter uma compreensão, é você ler tanto a versão normal, você pode ler a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, que geralmente são as versões que se lê e que se vêm da Bíblia, mas também nós temos uma versão da Nova Linguagem de hoje. Tá? Algumas palavras ali soam um pouco diferente, só que quando você lê a versão normal e lê a versão nova de hoje, você consegue ter uma clareza muito melhor do texto. E eu quero ler com vocês essa versão agora. Então vamos aqui iniciar a leitura. Está aparecendo na sua tela e você vai poder acompanhar aqui comigo. Então diz assim, ó: filhos, escutem o que seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça e nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Aqui você pode sublinhar o meu Provérbios aqui na minha Bíblia. Esse capítulo 4 praticamente ele está todo sublinhado. É algo bem interessante que nós vamos citar aqui daqui a pouquinho, que é pagar o preço para se adquirir sabedoria. Use todo o recurso, né? Tudo que você tem para conseguir compreensão. Compreensão, sabedoria. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho. E você não tropeçará quando correr. Lembre-se daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles, a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser o dia claro. Tá? Você sabe que a aurora é o nascer do sol, então você vê que começa a clarear, das trevas passa para a luz. E daqui a pouco, quando o sol está na parte de cima, tudo está claro, tudo está fácil de você visualizar. Não vá onde vão os maus. Não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada que caminha as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser o dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você.
Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Esse versículo 23, na versão Almeida Revista Corrigida Atualizada, a compreensão está melhor. Eu quero ler para vocês assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Tá bom? 24. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não desvie um só passo do caminho certo. Ok? Então, esse foi Provérbios capítulo 4. Esse é um provérbio poderosíssimo, é um dos meus favoritos. E eu quero agora estar batendo um papo com você, vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Bom, ultimamente tem se falado muito sobre sabedoria. E as pessoas, elas pensam que sabedoria é apenas você conhecer, você ler livros. Só que não envolve apenas isso, né? Fazer cursos, assistir vídeos. Hoje você tem uma gama de informações na internet, onde você pode estar buscando conhecimento, e você pode estar aprimorando o seu conhecimento em uma determinada área que você precisa atuar e que você precisa conhecer. Só que o que nós temos que entender hoje, né, com essa aula aqui, é que nós temos dois tipos de sabedoria. Nós temos a sabedoria horizontal, que é a sabedoria que você adquire através da leitura da Bíblia, através de livros, através de palestras, vídeos, seminários, enfim, cursos que você pode estar fazendo. Só que essa sabedoria ela não é completamente suficiente para que você atinja um nível onde você vai ter clareza de todas as coisas. Tá? Uma vez que você tem essa sabedoria horizontal, você vai também estar buscando de Deus a sabedoria vertical, que é a sabedoria que vem do Espírito Santo, e é a sabedoria que Salomão pediu ao Senhor. Porque se nós observarmos, muitas pessoas pensam que Salomão, quando ele pede sabedoria, baixa ali alguma coisa nele e pronto, ele ficou sábio. Não foi assim. Se você observar em Salmos, se você observar em Provérbios, as coisas que Salomão escreve, você observa que desde pequeno, Davi ensinava a ele a adquirir sabedoria. E quando ele está falando aqui, que gaste tudo que você tem, em outras palavras, para que você consiga sabedoria, ele está falando da sabedoria horizontal. Então, nós vemos que desde pequeno Salomão ele tinha uma preparação em relação a isso. Provavelmente ele lia, ele estudava, ele adquiria conhecimento com os sábios, ele tinha uma visão de mundo, uma visão de reino, ele procurava adquirir aquilo ali porque ele foi ensinado a fazer aquilo. E uma vez que ele pede ao Senhor sabedoria, o Senhor concede a ele aquela sabedoria, porém baseado naquilo que ele já estava praticando, naquilo que ele já estava fazendo. Isso é muito importante. Existem pessoas que oram ao Senhor todos os dias: Senhor, me dê sabedoria, me ajuda. Só que a pessoa não lê um livro, ela não procura crescer, não procura avançar, ela não vai receber sabedoria. Então as duas coisas precisam caminhar juntas. Ao passo de que você está adquirindo sabedoria horizontal, você pede a Deus sabedoria vertical. Aí as coisas se alinham. Tá? Nós podemos observar também na passagem que está lá em Êxodo, quando Deus ele dá a ordem ali, ele orienta Moisés no que eles deveriam fazer para a construção dos utensílios do tabernáculo e como que seria a pia de bronze, todos os utensílios, o candelabro, a arca da aliança. E na Bíblia fala que Deus ele separa um homem, Bezalel, que era muito habilidoso, tá? Ele era muito habilidoso na arte de fazer as coisas. Ele era, vamos botar assim, um ourives, ele era um artista onde ele fazia os utensílios ali, colocava na mão dele, ele ia lá, construía e fazia muito bem feito. E a Bíblia fala que Deus concede a ele sabedoria, ou seja, aquela sabedoria vertical, ela aprimorou o que ele já conhecia na sabedoria horizontal. Você consegue perceber a diferença? Então as duas coisas precisam caminhar juntas. Muitas pessoas oram pedindo: Senhor, muda minha vida financeira, me ajuda. Eu preciso ganhar mais dinheiro, preciso de uma promoção no trabalho. Só que ao mesmo tempo que a pessoa está orando, ela não busca isso. Se você quer melhorar a sua vida financeira, você precisa de quê? Ler livros sobre finanças. Você precisa estudar, se inscrever em bons canais que vão falar sobre finanças, vão te ensinar a organizar a sua vida financeira, colocar as coisas em ordem, para aí sim a sabedoria vertical ela entrar em ação. Só que as pessoas não fazem isso. Elas acham que só com a oração vai estar resolvido o problema, e não é assim que funciona.
Deus, ele trabalha em cima do seu esforço, ele trabalha em cima da sua dedicação. O que é para você fazer, você faz. O que é para ele fazer, ele vai fazer e vai atuar. Outra parte bastante importante, que eu quero entrar aqui e a gente dar um foco nela, é aqui no versículo 23, que fala assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tá? Isso aqui é fantástico. Essa versão, ela vai te dar uma compreensão, e a outra versão, ela também pode te dar uma outra visão. Aqui a gente pode abranger um leque de coisas, vão abrir vários assuntos para que a gente possa falar. O primeiro passo é do pensamento exemplo. Você inicia o seu dia, você inicia o seu dia numa correria e tendo muitos afazeres, muitas coisas a realizar, e você já começa com aquela, tendo uma visão superficial das coisas, né? Então você acaba agindo no automático. Você acorda, já pega o celular e já vai para a rua, vai resolver suas coisas e está sempre naquela questão do automático. E por conta dessa correria que hoje em dia nós vivemos, você não tira um tempo para você fazer uma meditação, para você pensar, para você fazer um planejamento, para você planejar o que você quer, para você declarar coisas boas para você, olha, vai dar tudo certo para mim, eu vou avançar, eu vou crescer, a palavra diz que essas coisas vão ser boas e eu vou me preparar, eu vou fazer tal coisa. Você não consegue tirar esse tempo para você mentalizar as coisas que você precisa. E geralmente quando a gente faz isso, quando a gente para pensar e meditar, essas coisas elas acontecem. O que nós chamamos de lei da atração. Tá? Nós vemos que isso é real porque na Bíblia também diz sobre Jó. Jó, ele tinha um medo, né? Tudo que ele temia acontecer. Ele tinha medo dos filhos dele pecarem contra o Senhor, de fazerem coisas erradas. Então ele sacrificava pelos filhos, já pensando que os filhos iriam cometer erros. Então ele falou assim, ó, tudo que eu temia me sobreveio. Era um homem muito próspero, muito abençoado na parte financeira, na parte espiritual também, que ele cuidava muito bem, ele tinha um temor ao Senhor. Só que o que ele temia em relação a filho, família, essas coisas, aconteceram com ele. Então ele atraiu aquilo ali, obviamente, pela permissão do Senhor, só que ele acabou atraindo aquilo porque ele estava com a mente dele naquela coisa. Então, as pessoas hoje, eu costumo observar muitos aqui, param, muitas vezes chegam em casa e depois de um dia cansativo de muitas coisas que aconteceram, elas param, ligam a TV em um telejornal, onde vai estar passando morte, calúnia, tragédia, estupro, coronavírus, pandemia, enfim. Uma série de coisas que não vão te trazer benefício nenhum, não vão te acrescentar em nada, e você está ali consumindo aquele conteúdo nocivo e aquilo vai ficando na sua cabeça. E quanto mais você assiste aquilo, mais daquilo você atrai para você. Diferentemente da pessoa que tira um tempo todos os dias para fazer uma leitura que seja um capítulo de Provérbios no dia, e você lê, você fala, pô, hoje eu vou meditar sobre sabedoria, eu vou adquirir essa sabedoria. Eu vou tirar 10 minutos para eu ler um livro sobre finanças, para eu ler um livro sobre relacionamento, eu quero melhorar o meu casamento, quero melhorar a minha relação com meus filhos, eu vou fazer isso daqui e vou mentalizar que as coisas vão ser boas lá na frente. Então já começa diferente o ambiente, tá? Então ele fala nessa questão, e no versículo 23 da versão Almeida Revista Corrigida, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, ele é descrito pela Bíblia, né, pelas Escrituras, como a sede das emoções. Todos os seus pensamentos, seus desejos mais íntimos, a fonte do desejo do ser humano está no coração. E aqui, na nova versão, ele colocou como o pensamento. Então, por que a gente tem que gravar isso? Na psicanálise, quando a gente estuda a respeito disso, nós encontramos que a mente, os nossos pensamentos, eles são subdivididos em 3 partes. Nós temos aí o id, nós temos o ego e nós temos o superego. Para que você possa entender de uma forma muito clara, e isso fica aí gravado na tua mente, tem quando você assiste um desenho, está lá o personagem, ele está no meio, e vem ali um diabinho e fala para ele, não, vai lá, faz aquilo mesmo. E depois vem um anjinho e fala, olha, não era bom você fazer isso não. É exatamente assim que acontece. Então, como funciona? O id é como se fosse esse diabinho. Ele quer o prazer imediato. Ele quer satisfazer os desejos da carne. Ele quer se sentir bem, ele quer o prazer. O ego é o fiel da balança, é você. Tá? São teu pensamento ali, é aquele que vai mediar, é o juiz da situação. E o superego já é, vamos colocar entre aspas, o anjinho. É o pensamento racional. Então, muitas vezes você quer alguma coisa, poxa, um exemplo, tá? Você
chegou em um determinado local e você viu um dinheiro caído, tem poucas pessoas ali. O id vai falar para você assim, pega. Você não sabe de quem que é, pega e fica para você. E você no meio vai falar, poxa, o que eu faço? O superego vai falar, olha, é melhor você devolver que esse dinheiro não é seu. Então existe essa guerra. Tanto que Paulo ele cita lá no Novo Testamento, ele fala, existe uma guerra, né, entre o espírito e a carne. Eles militam entre eles dois. E você está no meio. É uma guerra onde você precisa definir quem vai ganhar e vai ganhar quem você alimenta mais. Então a Bíblia é clara dizendo que você deve guardar o teu coração, ou seja, guardar teus pensamentos, guardar as coisas que você está pensando. Quando você fortalece mais a carne, ela vai ganhar. Então o id, ele vai reinar. Quando você fortalece mais o espírito, ele ganha e ele mata a carne. E como é que faz isso? A questão da carne, ela quer o prazer imediato. Então, geralmente, quando você começa um processo de transformação de pensamento, de coração, você está com algum pensamento que não está legal em você, você quer uma mudança real, a sugestão é você começar por um jejum, ok? O jejum, ele serve, tá? Dentre outros atributos, mas a principal função dele é mortificar a sua carne. A carne, ela é o desejo, ela quer comer, ela quer sentir o prazer da comida, ela quer fazer as coisas, tanto que um dos 7 pecados capitais é o que? A glutonaria. A pessoa quer comer exageradamente, às vezes ela já está satisfeita, mas vê as coisas e quer cada vez mais. O id é isso, é o descontrole, ele quer se satisfazer. E o superego não. O superego ele vai pelo racional. Olha, isso não é bom, isso aqui não é certo. Então, para a gente poder fazer uma analogia, é como se o id fosse a carne e o superego o teu espírito, que vai dirigir ali essa questão. Então, para que você faz o jejum, você vai poder estar mortificando a sua carne, e você, como o ego, que é quem é o fiel da balança, você se põe na posição e fala assim, olha, quem manda sou eu. Eu domino, meu sentimento, meu coração, a minha mente domina sobre a minha carne. Na palavra de Deus diz que nós vamos usufruir o melhor da terra. Só que o nosso corpo ele vai usufruir. Só que ele não vai dominar. Quem domina somos nós. Então você tem que tomar essa postura. Então uma vez que você começa a cortar, por exemplo, determinados alimentos, que você tem vício, às vezes o vício é a carne falando mais alto, eu quero isso daqui que você vai me dar. E você já está tão acostumado em ceder os desejos da carne que você acaba deixando passar. E muitas vezes você não sabe o porquê. Que você quer fazer uma coisa e não consegue. Paulo ele fala sobre isso também. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer eu acabo cometendo. Porque é uma guerra que milita espírito e carne guerreando o tempo inteiro. Então você precisa mortificar a carne e fortalecer o teu espírito. Tá? E o fortalecimento do espírito, como que se faz? Leitura da palavra, oração, meditação. A palavra diz também que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, quanto mais você ouve, quanto mais você vê aquilo ali, quanto mais você se maravilha com as coisas que tem na Bíblia, porque isso aqui eu não estou falando de religião. A Bíblia é um livro milenar, centenas de anos atrás, vamos colocar, escrito por vários autores. E o tema é único, os assuntos eles vão convergir entre si, eles vão fechar, não tem ponto sem nó na Bíblia. E você vai tirar conselhos aqui para todas as áreas da sua vida. Nós falamos até algumas semanas atrás, quando estávamos conversando, em uma aula que nós demos, que há alguns anos aí nós falávamos muito sobre a inteligência, o QI, o coeficiente de inteligência, que é nada mais do que a sua capacidade intelectual. Nós estávamos na escola e aí você olhava, aquele aluno ali é o CDF, hoje em dia chama de nerd, né? O CDF era o crânio de ferro, que tirava melhores notas, não, esse menino vai se dar muito bem na vida. Só que conforme foi passando o tempo, a gente observou que não era tão bem assim. Às vezes tinha um aluno que era aquele cara que mais aprontava, que não era tão bom nas notas na escola, só que depois na fase adulta aquele cara tinha uma mentalidade, uma lábia, uma desenvoltura, uma performance para negócio, que mesmo sem muito estudo, sem muito QI, vamos dizer assim, na parte de leitura intelectual e tudo, ele se destacava. E muitas vezes nós víamos esse camarada que não era tão bom na escola dando emprego para o CDF, dando emprego para o nerd. Então as pessoas observaram, a emoção vai falar mais alto. Então começou a se estudar muito sobre inteligência emocional. Tá?
Então, ó, como que você controla, como é que você faz? Porque às vezes o cara é muito inteligente, mas ele tem um certo desequilíbrio, ele não tem uma inteligência emocional. Ele não sabe se portar, não sabe como conduzir a situação em determinadas áreas e ele é contratado para executar um trabalho específico. Sendo que o camarada que talvez não era tão bom na escola, ele é um cara mais generalista, ele consegue ali atuar em várias coisas, ele consegue ser bom um pouco em cada coisa e consegue ter uma performance de mundo, uma visão de mundo melhor do que aquele que estava ali, né, estudando o tempo inteiro. É bom estudar? Com certeza é, mas só para que você possa perceber. Então, começou a se falar muito sobre coeficiente emocional. É onde, quando você consegue controlar o teu emocional, isso vai valer muito mais do que o conhecimento de leitura, de, enfim, que você possa ter. É óbvio que é importante também, então não estou dizendo que não é. Mas você vai conseguir controlar muito mais. Só que, passado o tempo, as pessoas viram que, olha, o mais importante não é o coeficiente emocional, né? É o controle das emoções. Porém, é a inteligência espiritual. Quando você percebe isso, ela é a maior de todas e tem que começar por ela. Porque quando você tem inteligência espiritual, a Bíblia toda ensina você a ter inteligência emocional. E uma vez que você tem inteligência emocional, você busca conhecimento, você vai passar a ter o QI também. Então a coisa começa de cima para baixo. Você percebe? Então nós falamos sobre as emoções, né? A inteligência emocional. E se você for ver a inteligência emocional, ela está na Bíblia citando os frutos do Espírito, né? Mansidão, paciência, domínio próprio, temperança, bondade, fruto do Espírito. É a inteligência emocional. Então, as pessoas descobriram que na Bíblia está a fonte para todas as coisas. Então, uma vez que você aprende aqui, todos os livros, esse ano eu já li uns 35 livros, né? Até agora esse mês de maio, e todos eles, mesmo sendo livros seculares, eles vão apontar para coisas que estão na Bíblia. Não teve nenhum que eu li, pode ser um cara que ele é ateu, mas coisas que ele vai citar, eu olho e falo, isso aqui está lá na Bíblia. Então, quando você busca esse conhecimento, aí o teu espírito é fortalecido. Então, o espírito ele começa a dominar sobre a carne. Ele vai falar, carne, você tem desejo, mas eu não vou ceder esse desejo. Quando o teu espírito está fortalecido, ele vai reinar sobre a carne. E você vai tomar a decisão correta. Aconteceu uma situação, vai ter lá aquele diabinho ou anjinho do lado. Você já afasta o diabinho, isso aqui eu não quero. Você vai ter o autocontrole. Só que quando a carne está mais forte que o espírito, é muito fácil você chegar e ceder, você cair naquilo ali. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos gravar mais sobre o livro de Provérbios, nós vamos aprender muitas coisas aqui. Recomendação, busque sabedoria. Comece com Provérbios, você pode estar lendo ali um capítulo por dia. Provérbios é interessante que ele tem 31 capítulos, ou seja, é um capítulo por dia que você lê. Então você pode pegar um capítulo, você lê a versão Almeida Revista Corrigida Atualizada, depois pega a nova tradução da linguagem de hoje. Você vai gastar 5 minutos. Leu e depois você ora, pedindo ao Senhor a sabedoria. Aí você começa a adquirir a horizontal e a vertical. Meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, tá? Comenta aqui embaixo. Compartilha. Deixa aquele like aí pra gente, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. E espero que vocês tenham uma semana extremamente abençoada, próspera e com muita sabedoria para todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.